eu tenho aqui classificação verbal. O que é essa classificação? É a primária, é a primeira parte sobre verbo que você tem que entender. Nós que estudamos processo de formação de palavras, a gente viu a desinência modo verbal, vocês estão lembrados? Do radical, do prefixo, do afixo. Para entender a questão de verbo regular e irregular, é só entender um pouco sobre isso, sobre o que é a estrutura de um radical. Verbo, a classificação do verbo se divide em dois grupos. No segundo grupo tem umas partes desse segundo, mas vamos entender aqui. O que é um verbo regular? Verbo regular é quando a estrutura do seu verbo, nas suas formações temporais, não sofre alteração no radical. Simples assim. Você pode acompanhar na apostila de vocês a tabela que ele tem demonstrando o verbo cantar. Por exemplo, o verbo cantar no presente fica como, gente? Eu canto. Can't fica invariável. Eu posso dizer no passado, cantei. Posso dizer no pretérito imperfeito, cantava. Posso dizer no futuro do presente, cantarei. Ou seja, em todas as formações de tempo, eu não tenho alteração desse verbo, da estrutura do radical. Só as partes posteriores, desinência modo temporal, número pessoal. Definição de verbo regular sem alteração de radical. É bom você fazer essa associação. O que é um verbo regular? Radical inalterado. Ponto final. Vitor, numa prova, por exemplo, a Cetrete que fez Juazeiro do Norte aqui, ela pediu em um texto de 3 parágrafos, assim, era um texto razoável, que você identificasse dizendo o seguinte: a maioria dos verbos do texto 1 são verbos regulares. Você acredita o cúmulo para o aluno responder essa questão? O que é que ele vai ter que fazer? Grifar todos os verbos e fazer a flexão em todos os tempos para ver se o verbo é regular. Aí pensa aí o tempo que ele não vai perder fazer a contagem de todos esses verbos, verificar se é regular e se é irregular. Essa banca é louca, né? Pronto, geralmente em prova cai o quê? Que ela dá os verbos e que você verifique se ele é regular ou irregular. É um processo mental que você tem que fazer aí, bem básico. Verbos irregulares tem a sua estrutura modificada nos radicais. Por exemplo, o verbo ouvir é um verbo que está na apostila de vocês. O verbo ouvir, no futuro fica ouvirei, ouvirás. O verbo possui o radical até o V. Quando eu faço suas flexões, o V não se modifica. No futuro, ouvirei, ouvirás, ouviria. Nenhum desses verbos você flexiona no futuro, porque quase sempre está igual. Sempre, a maioria das diferenças é presente e passado, tá? O verbo ouvir no presente do indicativo fica como eu ovo. Não é eu ovo. É o que, pessoal? Eu ouço. Ou seja, você note que a estrutura do radical, que até o V, ela é modificada. Eu tenho um verbo irregular. Esse verbo irregular, como você pode perceber, a irregularidade dele se resume à troca de uma letra. É só o primeirozinho que lá está alterado. Por isso a gramática tende a chamar de um verbo irregular leve. Ou seja, é só um verbo, tá bom? Por exemplo, tem o verbo perder também, eu posso dizer no presente, na primeira pessoa do presente indicativo. Fica como eu perco. O verbo perder, que tem o D no radical final, ficou na primeira pessoa eu perco. É um verbo irregular leve, ele tem alteração somente de uma letra. Quando a alteração é mais profunda nesse verbo, eu tenho subseções. Ou seja, os defectivos são verbos irregulares, os abundantes e os anômalos. Esses nomes feios aqui, procure associar ao que ele representa, senão você esquece mesmo. O que é que representa? O que é que a palavra defectivo tem a ver com a palavra em si? Defectivo não é que faz cocô, não é que defeca. Defectivo é o que, pessoal? Defeito. Associa. Defectivo é o que, pessoal? Defeito. São verbos que, em determinadas conjugações, não apresentam certas formações. Por exemplo, antes de dizer isso aqui, os verbos que expressam fenômenos da natureza, chover, ventar, gear, não tem como tu colocar na primeira pessoa, tem? Porque o verbo é impessoal, ele não tem sujeito, então ele só vai aparecer na terceira pessoa do singular.
Vitor, se eu usar esse verbo no sentido, vamos lá, figurado, aí sim, ele se torna um verbo regular. Eu chovo, tu choves, ele chove, no sentido de chorar, por exemplo. Meus olhos choveram lágrimas hoje. É uma linguagem poética, não é verdade? As lágrimas é o sujeito. Portanto, o verbo chover vai ser um verbo regular. Ele passa de defectivo para irregular. Verbos também que expressam os unipessoais, que é o dos animais, as vozes dos animais, né? Também pode ser considerado um verbo defectivo. Mas e os tradicionais, Vitor? Quais são? Olha, eu tenho que decorar alguns que caem em prova. Por exemplo, o verbo abolir é um verbo defectivo porque na primeira pessoa do presente indicativo ele não existe. Como é que tu vai dizer do verbo abolir? Eu, presente, eu abolo? Não. Eu abolo, não existe. Verbo abolir é um verbo defectivo clássico. O verbo reaver também, ele não tem a primeira pessoa, eu reavenho, eu reavejo. Não existe. Verbo reaver, em algumas formações, também são verbos defectivos, ou seja, que não apresentam algumas formações, beleza? Sim? Tão tarde chega, né? Vamos lá. O verbo colorir, está na página 63, viu? O verbo colorir, ele também apresenta um defeito. Você note que o verbo colorir, a gente sempre foge para uma locução verbal. Quando vai falar sobre o verbo colorir, você sempre conjuga: eu vou colorir o livro. Tu não conjuga sem ser uma locução verbal. Por exemplo, tu não conjuga em, por exemplo, eu coloro o livro. Fala aí, gente, eu coloro. Coloro, não existe esse coloro. Caiu numa banca, acho que foi ano passado, não o verbo colorir, mas o verbo que é sinônimo. Eu queria que você colocasse esse verbo aí, gente, que é o verbo colorar. Olha, colorir na primeira pessoa não existe. Agora o verbo colorar existe. Vitor, o que é colorar? Colorir. É a mesma coisa. Vitor, quer dizer que se eu escrever numa prova, por exemplo, eu coloro, está certo? Eu coloro? Está. Só que esse coloro aqui não é o verbo que, gente? Colorir. É o verbo que, pessoal? Colorar. Eu até errei essa questão pensando que isso aqui, na verdade, era a formação do verbo colorir. E não era. Eu não sabia da existência do verbo colorar. Existe sim o verbo, a palavra eu coloro, só que não é do verbo colorir. Colorir é defectivo, colorar é um verbo regular. Eu caí, vocês não vão cair nessa. Vocês estão me compreendendo, gente? São verbos sinônimos. Quando você vê a formação de eu coloro, não pense que é colorir, é o quê? Colorar. Massa, né? Aí tem banir, eu bano, isso não existe, não é verdade? Explodir não existe, eu explodo. Demolir, eu demolo, eu extorco. São todos verbos defectivos. Você tem que estudar alguns verbos que parecem que são defectivos, mas na verdade não é. Por exemplo, o verbo gerir. Na primeira pessoa, o verbo gerir uma empresa. Por exemplo, eu vou gerir essa empresa. Desfaça a locução, faça um verbo só, fica como eu giro essa empresa. A gente pensa que esse verbo é defectivo, quando na verdade ele é um verbo regular. Eu giro. E as pessoas pensam que é um verbo defectivo. Tem também um verbo medir, que as pessoas pensam também, é eu meço, né? Pensa que é defectivo, né? Ou tentam falar eu mido, né? Pode acontecer isso aí também, não é verdade? Então qual é a dica para os verbos efetivos? Decora os principais, bicho. Eu coloquei aqui, nem tem esses verbos aí não, né? Tem? Não, né? Eu botei só um aí, então você escreve aí na frente, de todas as conjugações aí. Verbo abundante, o que é que a palavra abundante quer dizer, gente? Defectivo você associou a defeito, abundante você vai associar a quê? Grande, vasto, né? Muito. É isso mesmo que quer dizer. Os verbos abundantes possuem mais de uma forma de se escrever determinados tempos.
O verbo fazer é considerado um verbo abundante porque na primeira pessoa, a terceira pessoa, desculpa, do verbo fazer, do presente do indicativo, pode ser ele faz o trabalho, ou eu posso dizer ele faze o trabalho bem. Já ouviram falar, gente, isso aqui? Ele faz o trabalho bem? Não, ninguém usa. Só que lá no dicionário, na gramática, está escrito que o verbo fazer é um verbo abundante e permite duas formações. No singular, ele faz o bolo, ele faze o bolo. Tanto faz qualquer uma das opções. Ninguém usa faze, mas ele existe como verbo, como uma opção. São as duas formas que existem no presente do indicativo. O verbo haver também pode ser um verbo abundante. A maioria dos verbos abundantes são a diferença dos verbos dos particípios regulares. Já vou falar de particípio, tá? Particípio regular. Por exemplo, o verbo aceitar tem formas para o particípio regular. Tem eu tenho aceito a proposta, aceito, e pode ser o quê? Eu tenho aceitado a proposta. Ou seja, tem duas formas para a forma do particípio. É um verbo o quê, pessoal? Aqui, abundante. O verbo fritar tem duas formas, fritado e frito. O hambúrguer está fritado, o hambúrguer está frito. Não é verdade? Limpar, eu tenho limpado, eu tenho o quê? Limpo. Eu tenho imprimido, eu tenho impresso. Ou seja, a maioria dos verbos apresentam particípios regulares. Ou seja, a maioria dos verbos possuem características abundantes, duas formas para um elemento só. Beleza? E a última, anômalo. O que é esse nome aí, gente? Anômalo. O que é que a palavra anômalo lembra a você? Sim, o que é, sim, me lembra, o que é uma anomalia? Não é uma coisa muito estranha? Né? Uma anomalia, uma coisa nunca vista? Só existem dois verbos anômalos na língua portuguesa. Que quais são, gente? Ser e ir. Está no material de vocês aí. Os verbos ser e ir são considerados verbos anômalos porque na estrutura do radical, em determinados tempos, acredito que seja só os tempos passados, toda a estrutura do radical é modificada. Se você conjugar o verbo ser no futuro, seria como eu serei ou seria. O verbo ir, eu irei ou eu iria. Note que o radical é ir e o radical aqui é ser. Nos futuros você nunca vê alteração desses radicais. Agora no presente, o verbo ser fica como eu sou. O que foi que ficou do radical? O radical de ser até o R. O que foi que ficou do radical aqui, gente? Só o S. Note que a alteração dele foi muito profunda. Por isso que ele é chamado verbo o quê? Anômalo, apresenta uma anomalia. E o verbo ser no passado, no pretérito perfeito, eu fui. E o que foi que ficou do radical? Nada. Ou nada do radical. Mesma coisa acontece com o verbo ir. Note que eles não têm diferença não. Por exemplo, eu fui. Dependendo do contexto, pode ser tanto o verbo ser como o verbo ir. Eu fui, não é verdade? Eu fui, por exemplo, eu fui à sua casa, é o verbo quê? Ir. Eu fui professor, é o verbo quê? Ser. Eles dependem de um contexto. Portanto, os verbos anômalos é que tem a estrutura total do seu radical modificada nas suas formações de passado. Não, eu ei. Ele fica o H ainda. Eu ei. Assim, é um verbo. Não é considerado um verbo anômalo, porque o verbo anômalo ele tem que mudar a estrutura total. Quando você diz o verbo haver no passado, eu hei pensado, eu haverei, fica só o H. Ou seja, ele não mudou totalmente. Tudo bem, gente? Vamos lá. O que é um verbo regular? Rapidinho. Resumo para mim. O radical não se modifica. E o que é o irregular? O radical se modifica de forma leve, né? Defectivo.
Vai, gente. Defeituoso, não tem algumas formações. Abundante. Muitas formas, não é verdade? De fazer, geralmente é particípio. E anômalo. E o anômalo? Seria que tem a estrutura total do seu radical modificado. Forma nominal do verbo. O que quer dizer? O nome alude a quê? Ao verbo em que está numa forma o quê? Nominal. Óbvio, Vitor. Ou seja, quando o verbo está em uma forma nominal, que é infinitivo, particípio e gerúndio, esses verbos assumem uma segunda função dentro do texto. E é verdade, além de verbo, ele vai estar se comportando não como verbo, mas como um nome. É aquele processo de formação imprópria, que ele muda de classe gramatical. O verbo cantar, por exemplo, nem sempre vai ser cantar. Aliás, nem sempre vai ser verbo. Ele pode ter uma função. Ou seja, verbos que estão no infinitivo, morfologicamente devem ser chamados de substantivo. Entenderam bem? Seja, sempre que o verbo tiver terminado em AR, ER ou IR, ele não vai estar na posição de verbo, ele vai estar na posição de quê, pessoal? De um substantivo. Você deverá chamá-lo de substantivo. Por exemplo, verbos da primeira conjugação, terminado em AR. Vamos lá, cantar, falar, dançar. Se termina em AR, infinitivo. De primeira conjugação, de segunda, beber, correr, por aí vai. De terceira conjugação, subir, ir, né? O próprio verbo ir. Não é obrigatório. Viu o verbo no infinitivo? Agora você tem que ter certeza, porque às vezes o futuro do subjuntivo me engana. Se eu tenho certeza que é o infinitivo, saiba, ele está exercendo a função de quê, pessoal? De um substantivo. Mesmo em locuções verbais, ele assume a função de substantivo. Tem alguns autores que dizem que ele não é só um substantivo, ele é um verbo substantivado. Disso eu não tenho dúvida. Só que na morfologia eu devo classificar como? Como substantivo. Mas fique atento às alternativas. Eu diria, é um verbo com função substantiva. Eu digo dessa forma que eu sou bastante pé no chão, tá? Então vamos lá. Verbos terminados em AR pertencem a qual conjugação, gente? Primeira, R. Segunda e da terceira conjugação. Onde se encaixa, por exemplo, o verbo por, que termina em OR, seria uma quarta conjugação? Não. O verbo por perdeu o seu radical final, que era poer, que era lá do latim. Portanto, por se enquadra em qual, pessoal? 1, 2 ou 3? 2. Ele era o verbo poer. Portanto, por faz parte da segunda conjugação. Já caiu isso em prova cantando por, pertence à quarta conjugação. Isso não existe. Por, na verdade, era poer. Tá? Ficou na segunda conjugação. Esse verbo dá um pouquinho de trabalho na conjugação, viu? É o verbo por e o verbo ir. Já os verbos particípios, como é que eu reconheço um verbo no particípio, candidato? Quando está terminado geralmente em quê? ADO e IDO. A gente chama de, quando termina em ADO ou IDO, de particípio regular. O que é isso? É só uma classificação. Se o verbo termina em ado ou ido, eu tenho um particípio regular. Todos os verbos possuem particípio regular? Não. E ainda tem aqueles verbos, os abundantes, que podem apresentar para um verbo só, um regular e um regular. Veja, a palavra aceitar, eu posso fazer, eu tenho aceito ou o quê? Aceitado. Eu tenho ado e ito. Vitor, qual dos dois é um particípio regular? Qual dos dois? Ado, porque termina em quê? Em ado. Eu tenho que decorar isso aqui porque eu vou precisar mais lá na frente, viu? Eu tenho fritado, frito. E às vezes a gente acha que aceitado está errado, né? É um som feio.
Não, menino, eu tenho entregue ou tenho entregado a mercadoria? Ah, menino, é tenho entregue. Não, é tenho entregado, correto. Vitor, por quê? O tio explica depois isso aqui. Lá nos tempos compostos eu explico, beleza? Então, ó, aceito e aceitado, as duas formas existem, só que um é particípio regular e irregular. Vitor, o particípio, ele tem que função morfológica? Ele tem a função de um adjetivo. É tanto que eu consigo flexionar esses verbos. Por exemplo, cansado, tá no particípio, né? Eu digo, as meninas cansadas, os rapazes cansados, as batatas estragadas. Consegue perceber? Ele exerce a função de um adjetivo na morfologia. Lembrando, é um verbo adjetivado. O gerúndio termina em que, pessoal? Em NDO. Posso fazer cantando, falando, olhando, fritando e por aí vai. NDO, formação de gerúndio. Simples assim, você consegue identificar bem o gerúndio dentro de uma frase. Mas qual é a função morfológica de um gerúndio dentro de uma frase, pessoal? Qual é? De um advérbio. Às vezes ele assume a função de adjetivo, mas é mais raro. Vou colocar aqui eventualmente adjetivo, tá? Mas o advérbio ele entra na frase para estabelecer uma segunda circunstância para o verbo, né? Ele entrou dançando dentro da festa. Note, ele entrou dançando. De que forma ele entrou? Dançando, um advérbio de modo e não um verbo. Consegue compreender? Então, três formas nominais que o verbo assume. Infinitivo assume a função de substantivo. Particípio, a função de quê, gente? O particípio de adjetivo, e o do gerúndio assume a função de quê? De advérbio. Vocês estão bem? Então, vocês ainda estão carregando, né? O Windows carregando aí. Vocês acham melhor estudar de manhã? É muito melhor, né? Mas a gente tem que acordar mais cedo, fazer uma atividade física, correr um pouco, para chegar aqui já, né, na malhação. Você tem que malhar seu corpo antes, gente. Não adianta chegar aqui para acordar, não. Tomando café em sala. Você acordou agora, não foi? Há pouco. Olha, não dá. Você vai fazer academia, você já vai partir para os ferros? Não. Você tem que fazer o quê? Você tem que esquentar o corpo antes? Não, ninguém faz o contrário. Tu faz o contrário? Aeróbico. Começa pelo aeróbico para depois ir para os ferros. E aí, meninão? Então é isso, gente. Ó, você consegue perceber que depois da aula 16 teria a 17, que é a ficha de verbo. Essa ficha a gente vai fazer pós-intervalo, tá? Depois do intervalo a gente faz. Então, virando a página, vamos brincar um pouquinho lá na aula 18. Opa! Tempos. Tabela resumo para conjugação de tempo. Agora é que a brincadeira começa, né, gente? Tempo, modo verbal. Alguém assistiu aqui a aula de verbo anterior no meu canal? Não, né? Assistiu? Bom, já estão preparados, né? Porque mudou pouca coisa aqui. Então eu só vou falar bem rápido e terminar rápido, né, gente? Né? Claro que não, né? Só que não. Pessoal, sempre que a gente estiver trabalhando com tempo verbal, que isso é objeto de muita cobrança em concurso, eu vou trabalhar com o conceito de tempo e modo ao mesmo tempo. Não tem como você trabalhar de forma distinta. Vai classificar o tempo de um verbo, classifica o modo também. Elas não podem se separar, não tem como você separar o tempo e o modo de um verbo. Então vamos lá. O primeiro modo que a gente vai estudar é o modo indicativo. O modo indicativo indica o que, candidato? Certeza.
Você não é louco, você consegue, você tem um pouco de noção semântica. A banca está pedindo para classificar o verbo, grifa esse verbo e verifica, tenta localizar pela semântica qual é a ideia que ele me transpassa. Ele está passando para ti certeza, indicativo, está passando dúvida, subjuntivo, ou ele está passando uma ordem, um desejo, um conselho para ser imperativo? Localiza primeiro o tempo, o modo semântico. Vitor, a frase está assim, ó. Eu compro balas todos os dias. Qual é o tempo de compra? Aí o menino vai lá. Primeiro, localiza o modo. Aqui está indicando certeza, dúvida ou ordem. Portanto, eu sei que está no quê? No indicativo. Já a primeira parte aí, indicativo. Eu também sei mais ou menos qual é o tempo. Presente, passado e futuro. Eu compro, está em que tempo, pessoal? Presente. Então eu vou classificar compro como o quê, pessoal? Presente do indicativo. Essa foi fácil. Existem algumas marmotas mais difíceis, mas o tempo presente é indivisível. Eu consigo falar sem problema nenhum qualquer verbo. Ó, na primeira pessoa do presente indicativo, vamos lá, o verbo falar fica como? Eu falo, olhar eu, dançar eu, escrever eu, escrevo, não é isso? O presente não tem tanto problema. O problema do modo indicativo está nos 3 passados e nos 2 futuros. Os 3 passados são formados por pretérito perfeito. Eu vou colocar só esse código que todo o esquema está no material de vocês. Eu tenho o pretérito imperfeito e tenho o pretérito mais que o que, pessoal? Perfeito. PMQP. O pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Como eu disse para vocês, você não é louco. Você consegue ter uma noção de presente, passado ou futuro. Por exemplo, do verbo comprar. Vou usar a mesma pessoa eu. No passado ficaria como? Eu. Aí vamos lá. Vixe, várias formas. Eu vou te dar uma só para você pensar. Eu comprava. Aí você pensa, comprava não está no presente, está no passado. Só que em qual dos 3? São 5, contando com os compostos, mas depois a gente estuda o composto. Qual é? É pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito? Aí eu tenho que decorar algumas terminações para eu saber qual é. Básico, basicão, todo mundo já sabe. O pretérito perfeito tem muitas terminações. E eu vou fazer o quê? Deixar um traço. Vou pedir na apostila de vocês, está dizendo, use o bom senso. Se você decorar essas duas, o que não for essas duas vai ser o quê, gente? Pretérito perfeito. Você vai por eliminação. Dá certo? Dá. Tem que dar, né? Então vamos lá. Quais são as terminações do pretérito imperfeito? Vai. Vá, e, nha, porque já era. Quais são as terminações do pretérito imperfeito, gente? Vai. Vá, e, nha, porque já era. Mais uma vez, vai. Vá, e, nha, porque já era. Se eu decoro esses 4 finais, eu me dou bem na hora da prova. Por quê? Ele vai ter esses verbos de um texto. A maioria dos textos, garanto a vocês, 90% do texto usa um pretérito imperfeito do indicativo, porque ele sempre vai falar no pretérito imperfeito. É uma característica de um texto narrativo usar o verbo no pretérito perfeito. Ou está no presente, ou está no pretérito imperfeito. Raro o mais que perfeito, mas pode aparecer, claro que pode, numa poesia lírica aparece demais. Só que a maioria dos verbos estão no pretérito imperfeito. Então decora essa peste logo, cara. Decora. Uma notícia traz verbos no quê? No presente, fica fácil. Compreende? Vainha porque já era. Qual é a terminação do pretérito mais que perfeito? Ra. Sem acento, pelo amor de Deus. Ra. A mão coça para botar um acento, né? Beijara. Não, é beijará. A gente quer botar um acento. Tá bom? Então vamos lá.
Terminação dos passados, decorei 2. Qual é o primeiro? Pretérito imperfeito? Vainha, porque já era. E o ra, que é o pretérito o que, pessoal? Mais que perfeito. Então ficaria como, gente? Ó, eu no pretérito imperfeito. Eu o que, gente? Comprava. Terminado em vá. O verbo beber. Vamos, gente. Não, pretérito perfeito. Imperfeito, desculpe. Imperfeito fica como? Eu bebava, não. Eu bebia, que é a segunda conjugação. Vamos lá. O verbo vir. No pretérito perfeito. Eu vinha. Olha que maravilha. Eu vinha. O verbo ser. Eu sou professor. Ficarei como no pretérito imperfeito? Eu sora, não. Eu era. Eu sora, não. Eu era. Ou seja, vainha, porque já era, viu esses verbos nessas terminações, eu tenho o pretérito imperfeito. Toma cuidado. Eu estou dando as formações do pretérito perfeito no singular. Eu posso ter uma forma plural e você não perceber. Por exemplo, se fosse ao invés de eu comprava, se fosse nós, ficaria como? Nós comprávamos. Aí o menino não percebe. Eita, termina em mos. Vitor não deu. Dei sim, é porque eu coloquei o verbo no quê? No singular. Aí termina em vá. Viu um verbo no plural? Deixa, passa para o singular. Só para facilitar a classificação. E nós comprávamos, eu boto no singular, fica como? Eu comprava. Aí eu vejo que está no pretérito imperfeito. Como é a formação do pretérito mais que perfeito? Vai lá do verbo beber. Eu bebia, eu... Vamos, gente. Bebera, terminado em ra. O verbo vir, eu... Não, eu viera, né? Viera do verbo vir e do verbo enxergar, eu o quê? Vira. Eu vira o que aconteceu com o rapaz. Do verbo enxergar. Depois a gente brinca com esses verbos especiais, tá? Que é a quarta aula. E o verbo ser? Eu era, não. Vai pro for, fica como? Eu fora. Eu fora professor nessa instituição. Existem umas regrinhas para o pretérito mais que perfeito, que é um antes de um outro passado. Só que a gente vê isso no tempo semântico, que é a segunda parte aí. Você pode perceber, tá lá embaixo, ó, semântica dos tempos. A gente estuda já esses aspectos. Vitor, eu consegui compreender o pretérito imperfeito, o mais que perfeito. Você não deu nenhum exemplo do pretérito perfeito. Como é que ficaria esse verbo no pretérito perfeito? Vamos lá, ficaria como? Nós não pode terminar nem em vainha nem em ra. Então a formação do verbo comprar ficaria como? Eu comprei presentes. Ó, nem termina em vainha, porque já era, nem termina em irá. Só pode ser o quê? Pretérito perfeito. Eu comprei. Fosse o verbo beber, gente. Eu bebi. O verbo vir, eu vim. O verbo ser, eu sui. Eu o que, gente? Fui. Formação do verbo ser. E pode ser o verbo ir também, né? Eu fui à sua casa, eu fui professor. Todo mundo entendendo isso aqui? Sim, professor. Maravilha. Bora lá. Já falamos do presente, que é indivisível, você consegue perceber. Falamos do passado, agora a gente vai falar dos futuros. Eu tenho o futuro do que, gente? Do presente. E eu tenho o futuro do que? Não tá aí, gente? Vamos participar, gente? Do pretérito. Futuro do presente
é aquele futuro que vai acontecer daqui a pouco. Eu tenho uma certeza desse fato presente. Geralmente termina em rei ou ra, com acento, para a terceira pessoa. E o futuro do pretérito é aquele que indica uma certa desistência, desestímulo de alguma coisa. Ficaria como, gente? Ria. É isso? Então vamos lá. O verbo comprar no futuro do presente ficaria como? Eu comprarei, né? E o verbo beber, gente? Beberei. E o verbo subir, eu subirei. Se fossem esses verbos no futuro do pretérito, ficaria como? Eu compraria. Tudo isso aqui você tem que estar fazendo no caderno, acompanhando comigo, tá? Não vai se confiando porque está escrito aí que entra na sua cabeça não, não é processo de download não, viu? Compraria. Beber, gente. Beberia. E pode ser o que? Eu subiria. Veja que isso aqui é moda no Nordeste, acho que é em todo o país, não sei se é só no Nordeste, que a gente sempre usa isso aqui, mas nunca implica desistência não. Aí tu tá olhando uma pessoa comendo um sanduíche ótimo e diz: ah, eu queria tanto um sanduíche. Aí o pessoal até brinca, né? Queria, não quer mais não, filho? Porque já sabe da consciência desse verbo que é uma desistência. Ah, eu queria tanto ganhar na Mega Sena, nunca jogou. E depois começa jogando, é o primeiro passo, né? No Carille da Sorte. Ah, nunca ganhei no Carille da Sorte. Eu pergunto, quantas vezes você jogou? Nenhum. Quer que seja por osmose, né? Então, é isso. Ria implica desistência. É isso. Encerrei os tempos do indicativo. Não tem nenhum problema com esses verbos aqui. Vou partir agora para os tempos do subjuntivo. Todo mundo se assusta quando fala em subjuntivo, e não percebe que a formação do subjuntivo é muito mais fácil do que o indicativo. O indicativo tem muito mais tempo para analisar. É tanto que nas escolas o pessoal só estuda o indicativo. Nem passa a ver o subjuntivo. Você já tinha estudado subjuntivo em escola? O subjuntivo em escola? Sério? E aí, aprendeu? Aí é outra coisa, né? Aprendeu, com certeza. O subjuntivo, ao contrário dos 3, 4, 5, 6 do indicativo, o subjuntivo nós só temos 3 tempos. Olha que maravilha, 3, só 3. Eu tenho o presente do subjuntivo, eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo e eu tenho o meu lindão, o meu futuro do subjuntivo. Muito básico, consigo compreender bem se eu prestar atenção em 2 aspectos, o semântico e o sintático. No que concerne ao semântico, o tempo do subjuntivo esclarece o que, candidato? Vai lá, me lembra. É o que? Dúvida. Ele pode expressar também condição. É tanto que lá em Portugal, o modo subjuntivo, ele é um modo chamado de condicional. Na maioria dos casos, ele está expressando condição. O se você voltasse aqui. Beleza? Dúvida, condição, posso colocar hipótese. Tudo no campo da hipótese aqui. Aparece demais subjuntivo. Nós temos muita formação de subjuntivo em textos. Tá bom? Então eu vou te dar uma dica de como você identificar. Sempre que um verbo estiver na dúvida, ele está no subjuntivo. Mas prova, tenha a certeza sintática disso. Todo modo subjuntivo se apoia em uma conjunção
adverbial ou subordinativa para se apoiar, para se fazer presente. O presente geralmente utiliza-se da conjunção que. O pretérito imperfeito geralmente se apoia no se. E o futuro geralmente se apoia no quando. Quase sempre são essas, mas pode aparecer outras, claro. Pode vir o caso, pode vir o embora, pode vir um entretanto. Ou seja, as conjunções como é que se quando, que se quando. Até nos dicionários de conjugação verbal, você vê só o que se quando. Mas eu posso fazer com esses outros. Caso, embora, mesmo que você viesse, olha a formação. Mesmo que qualquer conjunção subordinada, lembra das conjunções que a gente viu aula passada? Qualquer conjunção subordinativa pode começar um modo subjuntivo. Identificou o verbo, ele está expressando dúvida, olha antes dele. Tem que ter uma conjunção. Às vezes o problema, Ananda, sabe o que é? A conjunção está subentendida. Aí eu me lasco. Ele diz, eita, cadê a conjunção? Não tem, então não pode ser subjuntivo. Pode. É só um verbo expressar dúvida e verificar o finalzinho dele, que ele está no subjuntivo, tá bom? Então fica fácil. A minha fonação me ajuda na hora da conjugação do verbo. Vamos pegar o verbo comprar que a gente está fazendo aqui? Ficaria como essa formação aqui. Vamos lá, ó. Ele quer que eu... Bote o verbo comprar agora. Ele quer que eu... Vamos, gente. Que eu compre. Veja que você não consegue tirar o que aqui. Ei, cara, eu compre um carro hoje. Não, eu compre não. É eu compro para o indicativo. Agora, se eu escrever com a conjunção, ficaria como, ó. Ei, minha mãe quer que eu, compre um carro. Tu nunca vai dizer, minha mãe quer que eu compre um carro. Não, que eu compre. Se fosse o verbo beber, o médico quer que eu beba remédio. Que eu, o que, gente? Beba remédio. Que eu suba a árvore. E por aí vai. Para você entender que um verbo está no presente do subjuntivo, procura a conjunção antes. Vitor, como é que eu reconheço um verbo no pretérito imperfeito subjuntivo? Só analisando o se dá certo, dá não. Mas tem uma coisa infalível para esse verbo, que é o que, pessoal? O finalzinho dele, que é inconfundível no pretérito imperfeito subjuntivo, é o que? SSE. Todo verbo terminado em SSE, que não for do radical original, claro, vai estar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Vamos lá, ficaria como o verbo comprar. Se eu, vai gente, comprasse, beber, bebesse, subir, subisse. Qual é o finalzinho desse verbo aqui, gente? Ó, SSE. Ó, que maravilha. SSE. Se eu subisse, falasse, andasse, olhasse, escrevesse, vestisse, tudo tem SSE. Vamos lá. Qual é a principal característica desse verbo aqui? SSE, que é pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu queria que vocês pronunciassem, porque dá poder à palavra. Fala a palavra, gente. Se eu comprasse, faça. Aí diga, qual é o tempo verbal de comprasse? Diz. Mais alto, vai lá. É bonito demais você olhar para esse verbo. Olha, chama a pessoa e diz, olha, está no pretérito imperfeito subjuntivo. A pessoa vai, oi? Mas você está sabendo, você se passa por inteligente, né, gente? Futuro. Ficaria como futuro, gente? Quando eu o quê? Quando eu comprasse, não. Quando eu o quê? Comprar. Vamos lá, o verbo beber. Quando eu beber. Quando eu o quê? Subir. Olha, preste atenção. Esse verbo está terminado em quê? AR, ER ou IR.
O candidato desavisado pode pensar que esse verbo está no infinitivo, porque ele está muito parecido com o infinitivo. Como é que eu faço para não confundir com o infinitivo? Bicho, procurar a conjunção. Veja, só procurar a conjunção vale? Não, não é só procurar a conjunção não. Você tem que avaliar o sentido hipotético. Note, esse sentido temporal está construído sob forma de uma hipótese. Você vai dizer o seguinte, olha, quando eu comprar meu Porsche, já pensou aí, ser policial andando de Porsche? Quando eu comprar o meu Porsche, eu vou te buscar na casa. Eu disse, eita bicho, não vai vir nunca, né? Então, ó, quando eu comprar, ele está estipulando uma hipótese. Eu não sei se isso vai acontecer. Quero que você vá à minha casa quando você ganhar na Mega Sena.